Olá, oitavo ano! Começamos então o desenvolvimento das atividades do nosso projeto Jovem em Ação, a vida e as suas diferentes realidades, onde a gente falou na nossa aula sobre o tempo, o seu valor e as diferentes formas de aproveitá-lo, de usufruir desse tempo. E que isso fará muita diferença nos frutos que colheremos futuramente. Vamos então aí para a primeira questão. A gente começa com a leitura do texto A Ilha. Era uma vez uma ilha onde moravam os sonhos, as decepções, os amores, a sabedoria e o tempo de uma determinada pessoa. Um belo dia, os moradores dessa ilha foram surpreendidos com um forte tsunami e todos buscaram desesperadamente se salvar. Os amores remavam loucamente um barco cheio de furinhos. As decepções se agarravam de forma esperançosa a coletes salva-vidas. A inteligência, a sabedoria buscou o local mais alto da ilha para se abrigar. E os sonhos estavam afundando um por um, se perdendo na correnteza. Enquanto os sonhos se perdiam, passou por eles um senhor bem velhinho, remando calmamente. Ao avistar cada um dos sonhos, lhes ofereceu espaço em seu singelo barco, recolhendo-os um a um. Eles ficaram tão aliviados que esqueceram-se de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao ponto mais alto da ilha, um deles perguntou à sabedoria: Sabedoria, quem era aquele velhinho que nos trouxe até aqui? A sabedoria respondeu: Era o tempo. O tempo? Mas por que o tempo nos trouxe? Porque só o tempo, se usado com sabedoria, é capaz de salvar os sonhos. Então, pessoal, a primeira questão nos pergunta sobre a relação que a gente pode ter entre o texto acima e a nossa aula de hoje. Expliquem aí. O texto de hoje, assim como a nossa aula, tenta nos ensinar sobre a importância de usarmos o nosso tempo com sabedoria. Pois só assim a gente vai conseguir êxito aí nos nossos sonhos. Então, ele, assim como a aula, que eu expliquei para vocês a importância de usar o nosso tempo com responsabilidade, com cuidado, com responsabilidade, tudo isso, formas de sabedoria para que a gente alcance os nossos sonhos. Então, esse texto vem trazer para a gente a mesma lição da nossa aula. Ele tenta nos ensinar sobre a importância de usarmos nosso tempo com sabedoria, porque só assim a gente vai conseguir êxito nos nossos sonhos, a gente vai conseguir salvar os nossos sonhos que porventura estejam aí, afundando um a um. A letra B pergunta por qual motivo apenas o tempo, usado com sabedoria, foi capaz de resgatar os sonhos que estavam afundando. O tempo levou os sonhos ali para junto da sabedoria, para o lugar mais alto da ilha, que era a forma de se salvar. Mas por que só ele, aliado à sabedoria, foi capaz de fazer isso? Então, pessoal, porque ele foi usado bem, de forma adequada, ou seja, com sabedoria, se o tempo é usado com sabedoria, ele é capaz de dar bons frutos, realizando os nossos sonhos, nos levando aí ao encontro dos nossos objetivos. Então, não adianta a gente deixar com que o tempo passe se a gente não ser ativos aí, inteligentes para usarmos ele. Porque senão a gente, na verdade, vai estar desperdiçando. A próxima questão, a letra C, fala aí, que na aula de hoje a gente viu que existem diferentes formas de utilizar o nosso tempo. Se ele não for aplicado, então, com sabedoria, quais podem ser as consequências? Se ele não for usado com sabedoria, a gente vai estar perdendo, Como eu disse para vocês, a gente vai estar desperdiçando, porque ele vai estar passando de qualquer forma. Quem sairá perdendo, seremos nós.
Então, nós não teremos uma boa colheita, nós provavelmente não alcançaremos aquilo que a gente tanto almeja, se a gente não usar ele aí com bastante sabedoria. Então, nós sofreremos as consequências disso. A próxima questão, que é a letra D, pergunta para a gente quais atitudes indicam, então, que a gente está usando o nosso tempo com sabedoria. Olha, é importante usar o tempo com sabedoria, mas que sabedoria é essa? O que é ser sábio no uso do tempo? É se esforçar, se dedicar aos estudos, por exemplo, ou ao trabalho, ter amor com o próximo, empatia, espalhar bons sentimentos. Todas essas aí são formas de utilizar o tempo de forma sábia. Isso nos trará bons resultados. A próxima questão, a número 2, pede para que, tendo por base a nossa aula de hoje sobre o valor do tempo e as formas de utilizá-lo, que a gente explique a frase a seguir, sendo bastante argumentativos. A frase diz o seguinte: o tempo tem duas caras. Se bem aproveitado, será um grande aliado. Se não, será o seu pior inimigo. Então, pessoal, precisamos perceber a importância que cada minuto tem para nós. O tempo é capaz de fazer muita diferença. Só que isso vai depender muito da forma como a gente utiliza ele. Porque se a gente aproveitar bem, ele vai ser um grande aliado. Colheremos bons frutos, né? Alcançaremos os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas, se isso não acontece, se ele for desperdiçado, se ele for utilizado de forma adequada, para o mal, de forma errada, equivocada, a gente fará dele um grande inimigo e nós sofreremos as consequências. Então, vamos começar aí. Precisamos perceber a importância que cada minuto tem para nós. Ele é capaz de fazer muita diferença, no entanto, isso vai depender da forma como utilizamos. Se aproveitarmos bem, ele será um grande aliado. Colheremos bons frutos. O mesmo não acontece se ele for desperdiçado ou utilizado de forma equivocada. Nesse caso, faremos dele um grande inimigo e sofreremos, então, as consequências. A próxima questão traz pra gente um trecho de uma tirinha do Armandinho, que a menininha fala, né? Eu acho o tempo muito precioso. E eu trago para vocês também um ditado popular. Ditados populares são frases ou expressões que são consideradas sábias, né? São passadas de geração para geração e transmitem experiências, conhecimentos. E existe um que diz o seguinte: aproveite cada minuto, porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Então, observando a tirinha ao lado, explique por qual motivo o tempo é precioso e de não deixá-lo passar em vão. O tempo torna possível, pessoal, que a gente alcance bons resultados. Ele não para, não tem como voltar no tempo. Por esse motivo, ele tem tanto valor, nós não podemos desperdiçá-lo. Ao contrário, nós precisamos aproveitar cada minuto para colher bons frutos, para que não hajam arrependimentos e para que a gente esteja aí, né, sempre usufruindo da melhor maneira possível dessa dádiva que é o tempo. Então, o tempo torna possível que a gente alcance bons resultados, ele não para, não tem como voltar nele. Por esses motivos, ele tem muito valor e a gente não pode desperdiçá-lo. Pelo contrário, precisamos aproveitar cada minuto para que possamos, então, colher bons frutos. Agora, mais uma tirinha do Armandinho. Tá pedindo pra gente observá-la aí, né? Porque ela nos ensina que a previsão do tempo
é que ele não para. Com base nisso, respondam. Como você tem utilizado o seu tempo? Nessa tirinha, o pai do Armandinho, né, pede para ele: me ajuda com a previsão do tempo, Dinho? Claro! Daqui a 10 minutos vai dar 10h30. Então, ele mostra aí que o tempo não para, né? As horas passam. E aí, a gente está utilizando bem o nosso tempo? Eu quero saber de vocês. É uma resposta pessoal. Como vocês têm utilizado esse tempo? Eu contei para vocês a história, né, do banco ali do tempo, onde todos os dias são depositados 86.400 reais, professora? Não, segundos no nosso dia, em que nós não podemos acumular, nós não podemos guardar para o outro dia, nós precisamos usar tudo hoje. E aí, vocês têm usado de maneira sábia e responsável ou têm desperdiçado esse tempo, esse saldo que vocês têm? Então, eu na número 4 quero saber isso de vocês. Deixem a resposta aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, de aprender sobre o valor do tempo e que tenham também, né, buscado formas aí de aproveitá-lo no dia a dia com cada vez mais sabedoria. Beijinhos e até a próxima aula!